Frustrante. É esse o sentimento por aqui com a atual seleção francesa. Nesta segunda-feira, empatou com a Islândia em 2-2 pelas eliminatórias da Eurocopa. Era uma partida, inclusive, que a França, caso vencesse e a Ucrânia não vencesse a sua partida, poderia até já garantir vaga na próxima Copa do Mundo de forma direta. Isso não aconteceu, nem mesmo a França fez a sua parte e ficou no 2-2. Mas mais importante do que a gente analisar os resultados e o placar aqui da França, e vou falar um pouco sobre eles, é a gente questionar o quanto que essa França precisa se preocupar com as suas atuações e não tanto com os resultados que tem apresentado. Essa tem sido a grande temática, a grande discussão, especialmente entre jornalistas, mas também, claro, entre torcedores aqui na França, quando a gente tem a Copa do Mundo se aproximando. Nessa segunda-feira, a França enfrentou a Islândia fora de casa, vinha, inclusive, de uma vitória em casa no Parque dos Príncipes contra o Azerbaijão por 3-0, mas que também não tinha jogado tão bem. E se você olha apenas o placar, um 3-0, você fala que foi talvez um atropelo, um grande jogo, mas não foi o caso. E nesta segunda-feira, novamente, isso aconteceu diante da Islândia. Para começar, é claro que existe um contexto de que a França estava bastante desfalcada. A França não tinha, especialmente no seu ataque, os seus grandes jogadores, né? Então, obviamente, não tinha Mbappé, ele que não viajou para a Islândia depois da partida contra o Azerbaijão, ele voltou a sentir o tornozelo direito, então foi direto para Madrid, não viajou, e a França já não tinha Dembélé, Colomoni, Thuram, Barcola, Désiré Doué, Cherki, todos jogadores que não serão todos titulares ao mesmo tempo, mas que são considerados os atacantes principais dessa França. Na partida dessa segunda, inclusive, Nkunku e Mateta marcaram os gols para a França. Então, era sim uma França desfalcada, era sim uma França que não tinha os seus principais jogadores no ataque, mas é uma França que, mesmo quando tem os seus principais jogadores, tem decepcionado um pouco quando a gente fala da parte coletiva, daquele algo mais que a gente vê em seleções que a gente considera, claro, favoritas para a Copa do Mundo. Então, é o grande questionamento aqui, se os resultados bastam, se é apenas o contexto de ser uma França não tão inspirada assim, mas que quando enfrente grandes adversários ou motivada numa Copa do Mundo, ela pode voltar a ter grandes atuações, ou se é realmente algo para se preocupar. Eu acho que o Deschamps tem, neste momento, um pensamento de futebol um pouco saturado. A sensação é que ele não consegue criar tantas alternativas para essa França, mesmo quando tem desfalques, porque ainda que tenha desfalques, é uma seleção bastante talentosa, com muita qualidade, mas é uma França que falta inspiração, falta criatividade, falta alternativas. E a sensação que tem muito a ver com o trabalho do Deschamps, tá? Ele tem sido criticado, obviamente, por uma reta final de trabalho não tão inspirada assim, mas é verdade que ele tem um trabalho com grandes resultados, né? Com finais de Copa do Mundo, com título. Então, obviamente que existe uma tolerância maior para o técnico, mas está muito claro que ele está num final de ciclo. E talvez isso seja algo, sim, para a França se preocupar até a Copa do Mundo do ano que vem. A França, nessa segunda-feira, ela foi a campo, para vocês terem uma ideia do jogo de hoje, né? Que, sim, foi um resultado ruim, um empate com a Islândia. O Maignan foi pro gol, ele, inclusive, foi o capitão do jogo por conta da ausência do Mbappé. Koundé na lateral direita, o Lucas Digne na lateral esquerda, o Pamecano e Saliba na dupla de zaga. No meio-campo, com Koné e Camavinga. E aí ele foi com o Thauvin, Olise, o Nkunku e lá na frente o Mateta. Essa foi a França que entrou em campo titular. Foi uma França que, inclusive, teve algumas chances, tá? O goleiro da Islândia, o Olafsson, fez grandes defesas. Teve uma chance, inclusive, do Olise já no fim do primeiro tempo, em que ele salva o gol da Islândia. Então foi uma França que teve chances, tá? Inclusive, a França faz o seu primeiro gol, a Islândia, desculpa, sai na frente, faz o primeiro gol
no primeiro tempo ainda, e depois os outros 3 gols da partida saem num recorte de 7 minutos, num espaço de 7 minutos. A França vira, faz 2-1 e depois a Islândia, logo depois, empata o jogo novamente e fica em 2-2. Se a gente vê os gráficos de ataque, né, e de chances, a França teve muito mais. Mas ainda assim, quem assistiu a partida tem uma sensação de uma França modorrenta, sabe? De uma França sem criatividade, sonolenta. E repito, essa é assim o grande debate aqui na França sobre a seleção ser ou não favorita para essa próxima Copa do Mundo. Acho que individualmente a gente ainda tem muitos bons jogadores, obviamente que com o retorno desses jogadores que eu citei aqui, Mbappé, Dembélé, Désiré Doué, o próprio Ryan Cherki, o Olise, que inclusive fez uma grande partida no jogo passado, uma grande partida, mas fez um bom jogo passado e que faz um grande início de temporada hoje, faltou um pouquinho, ele foi titular e poderia chamar um pouco mais a responsabilidade, ter sido esse cara responsável por um pouco mais de talento, de magia nessa seleção francesa. Não foi o caso, mas ainda assim acredito que essa França individualmente tem obviamente, grandes chances de melhorar com o retorno desses jogadores, mas eu repito, acho de se analisar que essa França entregue resultados, mas não entregue boas atuações. Nos últimos 5 jogos, até para trazer um pouco dos números, né? É uma França que tem 4 vitórias e 1 empate, esse empate de hoje. As vitórias, inclusive, não são apenas contra seleções mais fáceis, porque na verdade, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, sendo vitórias contra a Alemanha, a Ucrânia, a Islândia e Azerbaijão, e esse empate agora contra a Islândia. Mas na Liga das Nações, a gente precisa lembrar que essa França perdeu para a Espanha e venceu a Croácia. Venceu a Croácia e perdeu da Croácia também, né? E aí a gente está falando de semifinais, é isso? Da Nations League e isso, uma vitória e uma derrota para a Croácia e depois acaba levando nos pênaltis, né? Perde por 2-0, depois vence por 2-0. Então é uma França que tem os resultados, que tem vitória contra a Alemanha, que tem as 4 vitórias, obviamente, agora nas eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias europeias, mas que falta esse coletivo, falta essa inspiração coletiva, então fica esse questionamento e não sei, será que essa França é realmente uma das favoritas para essa Copa do Mundo? Acho que ainda tá no bolo, tá? Mas eu já começo a ficar com uma pulguinha atrás da orelha se a gente pode colocar tanta confiança nessa França assim. Quero a opinião de vocês nos comentários. Além de França, tem mais gente favorita na frente da França, atrás da França? Conta pra mim nos comentários, porque já a Copa do Mundo tá chegando, hein? Tá se aproximando.